Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós colocamos a Tua palavra, Pai, no Teu altar. Senhor, foi o Teu Espírito Santo que inspirou a Tua palavra. E sem a presença, sem o discernimento, sem a sabedoria dEle, Senhor, nada sai de nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar com a minha vida, com a igreja, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe com a Tua palavra na edificação, na exortação, Pai. No conforto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre em Josué, no capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão já transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Depois dessa leitura, nem precisa falar muita coisa, né, queridos? Nós vemos aqui o Deus
da providência, o Deus do sobrenatural, o Deus que dá a direção, o Deus que nos ensina, o Deus que fala, é por aqui, não é por ali, amém? Mas aqui nós temos algumas lições que eu gostaria de colocar. Primeiro, aí, nesse texto, nós podemos perceber, no versículo 4, contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, porque vocês não conhecem o caminho. Vocês têm que ter uma distância. O que significa isso? Porque o Senhor prepara o caminho. O Senhor é que faz você sair para a direção que Ele estabelece. É o Senhor que dá a direção. E você só deve sair quando você receber a direção do Senhor. Porque o Senhor ia na dianteira, ia à frente. A arca da aliança representava ali a presença do nosso Deus. A presença do Deus Altíssimo. E aquele povo necessitava da direção do Senhor. Quando eles estavam ali com a nuvem, lembra lá no Êxodo, na saída do povo do Egito? Quando a nuvem se movimentava, o povo de Deus sabia que eles tinham que sair, andar, porque o Senhor é que estava direcionando. E da mesma forma que o Senhor é que deu o caminho. Então a lição que nós temos nesse pedacinho aqui é que nós devemos sair só com a direção de Deus. Amém? Não saia do seu lugar se você não consultar o Senhor. Não tome decisões sem consultar o Senhor. Você precisa saber qual é a direção que Ele tem para a tua vida. Qual é a direção que Ele vai te dar. Amém? Segunda lição. O Senhor, Ele conduzirá no caminho. Ele sempre vai te conduzir no caminho que Ele estabeleceu. Primeiro, você só vai sair na direção do Senhor. E depois o caminho que você vai seguir é aquele que Ele estabeleceu, que Ele vai à frente. Aí a gente entende quando Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, eu não saio daqui, né? Eu não vou. Aí o Senhor falou o que para ele? Se a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Todas as vezes que nós clamamos pela presença do Senhor, para que Ele vá à nossa frente, Ele vai nos dar descanso. Sempre assim. E às vezes você corre para lá, não tem direção e fica angustiado. Por quê? Porque não está no descanso do Senhor. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o Senhor vai à frente, querido, não tenha medo. E aqui, Josué era tão obediente. E tudo aquilo que o Senhor indicava, tudo aquilo que o Senhor sinalizava a ele, ele fazia. E dava certo. Fala para o teu irmão, quando o Senhor sinaliza, e nós vemos o sinal, dá certo. Então, querido, o Senhor precisa sinalizar a tua vida. Nós precisamos deixar o Senhor sinalizar a nossa vida. Para que possamos caminhar, né, Rodrigo? Quando o Senhor começa a sinalizar, não tem jeito, né, de sair fora. Não é, Cida? Não tem jeito. A gente fala assim, né? Deus vai te pegar. Não é assim? Hoje Deus vai te pegar. É porque realmente é um Jeová Jireh, é o Jeová Shalom. Ele é o Deus da paz, é o Deus provedor, é o Deus que está conosco. Amém? E então a primeira coisa, só sair na direção do Senhor. Repete comigo. Eu só vou sair do meu lugar quando o Senhor me der a direção. Segundo, o Senhor é que vai conduzir no caminho. Amém?
nós aprendemos o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando nós aprendemos esse caminho, queridos, é difícil nós sairmos da direção do Senhor. É muito difícil. Porque é o único caminho. Ele que estabeleceu é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E lá no encontro, quando a gente via aquelas carinhas, recebendo o melhor do Senhor, como é gratificante. Como é gratificante, né, seu Silvio? Seu Silvio falou assim na viagem para nós: olha, a gente pensa que sabe muito, mas a gente não sabe nada. E é isso. Nosso Deus é poderoso. Ele é maior do que aquilo que nós podemos imaginar, pensar. E Ele faz nas nossas vidas muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Fala para o teu irmão: porque Ele é Deus. Ele é Deus. E pronto. Fala para o teu irmão: e pronto. Está escrito. É assim. É assim que nós devemos seguir a nossa vida. O Senhor é Deus, Ele está no controle. Viu, Ana Paula? Ele está no controle, ó. Sabe o que a sua mãe falou? Na primeira ministração, eu vou pegar a Paula. Mas depois ela falou: pastora, a minha filha é maravilhosa. Porque ela quase que me obrigou a vir nesse encontro. Vocês entenderam? Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. É Ele que faz. É Ele que realiza. Ele fala que tanto querer como realizar é dEle. É dEle. Por isso que nós temos que pegar a nossa vontade. Não quero. Anula a minha vontade, Senhor. Realiza a tua na minha vida. A nossa justiça, diz a palavra, que é trapo de imundícia. Então, para que eu quero a minha vontade, a minha justiça? Deus é Deus. E Ele decidiu nos amar. Olha a decisão de Jesus. Ele decidiu nos amar. Né, Camila? Ele apenas decidiu nos amar. E aí, quando nós começamos a sentir esse amor, é algo que nos tira do chão. O nosso coração bate mais forte. Me perdoa. Teu nome é difícil, eu esqueci de novo. O Rivaldo. O Rivaldo falou assim: eu sou tímido, imagina se você não fosse, hein, querido? O Senhor nos dá ousadia. E isso vem dEle, não vem de nós. Como que eu, olhando para mim mesma, eu poderia estar aqui hoje sendo mensageira do Senhor? Queridos, não teria jeito. Se eu olhasse para mim. Mas o Deus que me resgatou, o Deus que opera em mim, me põe para pegar esse microfone e ser mensageira dEle. Trazer a palavra que Ele quer para o povo dEle, que é a igreja. Fortalecer a igreja para ter ousadia lá fora e ganhar o perdido. Ganhar vidas, porque o Senhor ama vidas. E Ele quer gerar em nós esse amor. Esse amor. É um amor incondicional.
Um amor que nós não entendemos, né, Priscila? Que amor é esse? Não é? Que amor é esse? Né, Zé Antônio? Zé Antônio só chora. Ele está aprendendo com a pastora. Quem mandou você decidir ficar aqui? Eles vieram de São Paulo. Levanta aí, queridos. Hoje é dia de testemunho. É dia de ver o que o Senhor fez nas nossas vidas. Eles vieram de São Paulo. Estão aqui há tão pouco tempo, né? E ele falou assim, a hora que ele foi para o encontro, ele falou, pastor, eu já trouxe a carta aí, ó, para entregar para vocês, porque eu quero ficar aqui. Eu quero que Deus traga para mim tudo que Ele tem, né? E ele começou nesse encontro, né, José Antônio? Então eu queria que a igreja estendesse as mãos e recebessem já. Nós não vamos fazer uma apresentação formal, não precisa, né? Não é isso? Nós vamos apenas, cadê os pastores? Vem cá, pastor Fernando, pastor Osni, pastor Edmar. Nós vamos recebê-los na igreja. Amém? Recebê-los aqui em nome de Jesus. Amém? Fer, você ora por eles? Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desse casal, ó Pai. Eles são parte da igreja, eles são parte do corpo, e eles são, ó Deus, como cristãos bem-vindos, bem acolhidos, ó Deus, que eles possam se sentir parte dessa família, que nós possamos ser para eles também uma família, e que possamos, ó Deus, ajudá-los, suportá-los em amor, e que a reciprocidade seja verdadeira da parte dele. Senhor, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que eles cresçam e frutifiquem para o louvor da glória do teu santo nome. Nós como igreja o recebemos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E como igreja, queridos, quero falar em nome da igreja. Nós queremos apoiá-los, cuidar de vocês, abençoá-los, estar dando suporte, em nome de Jesus. Viu? Que o Senhor nos abençoe. Vamos voltar lá para o texto, que eu já saí totalmente do texto aqui. Josué 3, né? E aí no versículo 10, vamos falar para o versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, todos os heteus aí, todos os teus. Amém? Nós não vamos repetir. Todos eles o Senhor lançará. Quando nós tomamos o caminho do Senhor, a direção dele, ele vai tirando os impedimentos. Ele vai tirando tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos faz recuar. Porque ele limpa, fala para o teu irmão, ele limpa o seu caminho. É por isso que ele vai à frente. Aqui ele falou para Josué que era para eles ficarem, mais ou menos 2.000 côvados. Quem está fazendo teologia aí é mais ou menos 900 metros, é isso? É isso, Flores? Edivânia? É isso? Mais ou menos, né? Quase 1 quilômetro. A arca ficava de distância do povo, porque o Senhor ia cuidando do caminho, ia à frente, ia limpando o caminho. Amém? Então a presença de Deus, ela está ali, quando você deixa o seu caminho para Ele, ou segue, né, o caminho. E no versículo 9, volte um pouquinho aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. O que significa isso, queridos? O que significa isso? Quando você está no caminho, na direção do Senhor, Ele vai falar,
Ele vai falar com você e você vai ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós estamos na direção dEle, nós nos alinhamos com Ele. Nós ficamos em sintonia com Ele. E aí nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? E aí Ele fala no meio de nós. Eu já falei aqui no 10 que Ele limpa o caminho, né? Depois no versículo 6. Não, perdão. No versículo, um pouquinho adiante aí. Versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O que significa isso? O Senhor nos ensina a exercitar a fé. Quando eu der um passo de fé, as coisas acontecerão. Era preciso que os sacerdotes molhassem os pés. Sabe para quê? Para que o povo pudesse passar a seco. Eles tinham que dar um passo de fé. Eles tinham que se posicionar da forma que Deus falou aqui. Então, vamos recordar aí. O Senhor conduzirá pelo caminho, aí no versículo 4. A presença de Deus irá. Amém? Estará presente. O Senhor falará, porque Ele estará no meio do povo. Depois o Senhor limpará o caminho. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Amém? Aí você dá um passo de fé. E o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Porque foi aí que começaram as águas foram cortadas. Aí que o rio Jordão começou a se abrir, para que eles pudessem passar. Mas era preciso dar o passo. Era preciso colocar as plantas dos pés ali, estabelecer ali. Amém? E no versículo 14, vejam aí comigo. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam nas águas, quando aconteceu, quando eles tomaram esse passo, obedeceram ao Senhor, e molharam os pés, foi que as águas pararam-se. Olha o versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, da mesma forma como foi aberto o mar vermelho. Da mesma forma como ele, por isso que ele falou para Josué assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Com Moisés foi aberto o mar vermelho. Josué sucedeu Moisés, obedeceu, continuou o plano de Deus, e ele também cumpriu nele a sua promessa. Quando você está nos planos de Deus, querido, as promessas serão cumpridas. Mas você precisa se alinhar, estar na direção, deixar o Senhor limpar o caminho, deixar a arca estar no meio, a presença do Senhor. Hoje nós não temos a arca da aliança, porque nós temos a nova aliança em quem? Em Cristo Jesus. Então hoje nós temos a presença de Jesus através do Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos conduzirá, é Ele que nos ensinará, Ele que nos guiará no caminho, assim como Ele fez com esse povo, porque ali Deus era com eles. E hoje quem é com você? O mesmo Deus de Israel, porque hoje nós somos o Israel de Deus, fomos enxertados na videira, através de Jesus. Hoje nós não somos diferente do povo de Deus, porque nós somos povo de Deus, nação santa,
sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é? Amém? Nação santa, raça eleita? Glória a Deus. E aí, nós estamos no capítulo, no versículo 14, depois 16. E olha para o 17 aí. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aonde eles pararam? Onde os sacerdotes pararam? No meio do Jordão. Eles fixaram ali o quê? Estabeleceram ali o trono de Deus, a presença de Deus, através da arca da aliança. Querido, quando você estabelece na tua vida primeiro, que é casa espiritual, estabelece o trono de Deus, estabelece ali a arca do Senhor, o que acontece? Você vai passar as tempestades a pé enxuto. Os ventos não vão te atingir. Pode vir aquele monte de vento. E você pode até gritar como aqueles discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos. Nós vamos morrer. Você pode até dizer isso. Mas quando você entende que a presença dele se faz ali, na tua casa, fala assim: eu sou casa espiritual. Quando você entende essa presença maravilhosa, porque Jesus estava no barco com os discípulos, mas eles tiveram medo: eu vou morrer, Senhor. E agora? E o Senhor deu uma ordem: acalma vento, acalma tempestade. Repreendeu tudo, veio a bonança. Josué agiu da mesma forma aqui com os sacerdotes. Estabeleceu a presença de Deus, o trono de Deus naquele lugar. E o sobrenatural do Senhor aconteceu. Nós precisamos estabelecer primeiro o trono de Deus aqui. Sabe por quê? Porque aqui é altar. Põe a mão e fala: aqui é o altar. E aonde tem altar, tem sacrifício. E eu sou o sacrifício vivo apresentado ao Senhor. E se você estabelecer na sua casa física, estabelecer o trono de Deus, ou seja, levantar um altar para o Senhor ali, o Senhor também vai agir da mesma forma que Ele agiu com Josué. Porque Ele fala: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aonde há a presença do Senhor, há o sobrenatural dEle. Amém? Se você quer viver o sobrenatural, querido, você precisa sair na direção do Senhor. Deixar Ele indicar o caminho. Aqui Ele disse para Josué: Josué, esse povo não conhece o caminho. Nunca andaram por esse caminho. E nós precisamos que o Senhor nos direcione no caminho que nós já sabemos qual é. Que nós já conhecemos. Que é o caminho com Cristo, né, Daval? Caminho abençoado. Aonde Ele tira todos os outeiros. Deixa plano. Para que a gente possa caminhar. É assim, querido. Feche os seus olhos.